É, vamos lá. Dessa vez direto ao ponto. Agora vou explicar todos aqueles subtítulos de quem você pode ser aqui. E aí depois eu vou ver aí como é que eu vou fazer, vamos ver a inspiração durante, do que eu vou dizendo, do que ainda vem acontecendo e corrigindo mais um pouquinho de tanta coisa que eu falei no vídeo passado, tá bom? Vamos para a vinheta e vamos lá, fazer o quê? Vamos lá. Parte 2. Então, vamos direto ao ponto. Qual a minha versão no YouTube? Ou seja, para eu poder falar de alguém, porque foi um dos motivos que eu vi acontecer aí no YouTube. Eu vou dividir, eu vou falar dos tipos de pessoas, eu não sei o que. Primeiro a gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que saber quem a gente é de verdade. A gente tem que entender que se você assume que você é amador, você não pode ser profissional ao ponto de falar dos outros. E isso não é profissionalismo nenhum. Então você quer ser, vou fazer de trás para frente, tá? Nas palavras que eu coloquei de título. Você quer ser polêmico no YouTube? Tem a pessoa que gosta de ganhar por polêmica. Você quer ser polêmico falando mal dos outros, que todo mundo vai morrer, que um pode passar o outro. Mas e as suas atitudes? Então existe esse tipo de profissional. Tem uns que até querem colocar a palavra profissional junto. Aí no mercado virtual, como eu digo, o mercado virtual aceita tudo igual papel. Você quer ser profissional de verdade? Então uma dica, vai assistir esse vídeo aqui que eu comentei quem que você quer procurar no YouTube, né? Quem que você deva pesquisar para aprender. E entenda que nem todos que tem aqui nesse caso desse vídeo, né, repetindo um pouco do outro, que você vai encontrar as pessoas com muita visualização, muito número de inscritos, mas a qualidade não é às vezes o objetivo que você quer. Então esse povo também existe por aqui. Aí tem um entusiasta, que você vai ser entusiasta porque, poxa, que legal, né? De repente eu posso ganhar bem. Assiste aqui esse vídeo e vem outro ainda a respeito de quanto ganha um youtuber, para você entender se isso vale a pena realmente para você ou não. Eu cheguei a ver situações que eu falei, pô, se for verdade do quanto foi atingido de um pessoal, pessoal de área de arquitetura, pô, ganha muito mais que fazer projeto. Mas o lado virtual, você tem que tomar cuidado por inúmeras situações. Então você sendo um entusiasta, ou seja, você está empolgado para aquilo, tem as pessoas que estão aí para isso, e nesse entusiasmo elas vão ganhar mais do que às vezes outros profissionais, porque elas vão gravar vídeos de aventura, de viagem, de comida, de lazer, e aí você tá naquele pipipi, popopó, nhenhenhen, de um de outro, que tem pessoas assim também por aqui. E aí você não vai ganhar nada com isso, você só vai perder o seu tempo. Mas eu, sendo entusiasta, eu já vi vídeo de gente que literalmente com uma qualidade não, mas com um nível de vida talvez mediano, mas deu a sorte, quer dizer, correu atrás, está dando sorte em Portugal, e a menina tem um trabalho comum
não é uma profissão específica, e já com mais gente inscrita e etc. do que outros. Talvez as pessoas vão fazer isso porque ela foi sincera e foi entusiasta e ela quer aprender, ou porque ela está dando não o profissionalismo da arquitetura da fotografia, ou sei lá, mas um profissionalismo, entre aspas, de uma lição de vida, está mostrando o seu dia a dia. E aí é muito mais sincero, muito mais verdadeiro do que você achar que você pode falar de alguém se você, como eu vou entrar na última palavra aqui, toma certas atitudes. Então, agora eu quero entrar para ser um influencer. Eu quero transmitir coisas para os outros, então seja um professor, por exemplo, mostre as coisas diretas. Não fique com a falta de ética aí, como tem aqui a série, vou pôr a série inteira aqui de profissionalismo, para vocês entenderem aí como eu parei o ano de 21 só para isso. Por isso, mais uma repetição, por isso outro vídeo longo antes desse do mesmo tempo. E aí vem, cara, você tem que se olhar no espelho, porque você sendo um copytuber, ou seja, você está copiando os outros, e aí você não tem o nível profissional, como já mostrei, tela minha, onde nem aparece para mim, e aí vai vir comentar e vai vir alegar que pode falar e pode etiquetar quem é profissional, quem não é, quem é tipo de fotógrafo, quem é tipo de arquiteto, quem é tipo de não sei o que. Como dito que o YouTube aceita tudo, infelizmente, ao que me passaram de exemplo de um influencer, que para mim não acaba sendo um influencer, mas dá o perigo de influência para os outros, nem aparece na minha thumbnail, e como um professor meu comentou, que profissionais já disseram sobre tal, de que tá para um nível infantil. Ah, mas tem muito mais ou vai ganhar mais do que você, sei lá. Tem isso no YouTube também. Então qual a minha versão do YouTube, ou seja, né, o título, né? Qual a versão que você vai encontrar no YouTube? Você vai encontrar tudo isso. E aí esse é o grave problema. Por isso o vídeo passado sobre a situação de você quer entrar nessa moda virtual, o que você tem que fazer e o que você vai enfrentar por aí. Numa conversa com uma amiga, tem muitos empresários já, etc., se aproveitando dessa situação para fazer o uso próprio. E existe um grave problema no comportamento humano, que é a luxúria. Isso aqui é a verdadeira luxúria virtual. Então eu faço e blá blá blá. E aí, essas versões de YouTubers são quem vem a denegrir o mercado, são a quem vem atrapalhar o mercado. E isso é um perigo, porque, como dito, não é sempre que a pessoa tem mais e ela é a melhor. É muito chato você... eu falei de minimalismo, aí vem o outro, legal, a ideia do Rogério é minimalismo, e aí fala errado. Ele falou do conversor de macro, vou falar também. E faz errado, e aí destrói a melhor lente até do mercado porque fez errado. Ou pegou um exemplo errado para tal vídeo. E qual o problema disso? O problema não é para mim, Rogério. O problema é para quem assiste. E aí quem assiste não está entendendo o que está acontecendo. E aí o que acontece? Você assiste aquilo, você compra aquela ideia achando que você está certo. Tem o profissional que fica 10 anos com a mesma coisa? Tem. E daí? Se ele atingiu a excelência disso, como eu já comentei, você não pode dizer que a pessoa é ultrapassada. Mas tem aqui a minha versão no YouTube, né, a versão existente, de pessoas que vão julgar os outros, porque vão dizer, mas eu não vi uma coisa nova no site da pessoa. Como eu comentei no outro vídeo, você sabendo aquilo que você quer, e você... vou dar um outro exemplo. Quando você faz uma faculdade, tua cabeça abre o leque. Quando você faz o mestrado, ela fecha um pouquinho. Quando você faz o doutorado, ela fecha mais. Ou seja, você vai ficando cada vez mais específico em certo ponto. Aí você vira o PhD e etc. Então, isso significa
que você vai ser especialista naquele assunto. Eu, passando por problemas de canal, por exemplo, eu tive que recorrer a uma outra especialista de 40 anos, que ela só faz a mesma coisa. Então a probabilidade do erro é menor. Então, se você, qual a minha versão do YouTube, ou seja, qual a versão de um YouTube de falar que a pessoa que está lá há 10 anos fazendo a mesma coisa, onde que ela vai ser ruim? Felizmente ou infelizmente existe o seguinte: pode existir a premissa de que, se ela não se atualizar, ela vai transmitir um erro corriqueiro e ela não vai entender o que está fazendo. Agora, se ela conseguiu ter um tchan, conseguiu atender a excelência, se você faz várias coisas pela metade, você não pode acusar aquela pessoa que chegou nesse nível. Então, qual a minha versão no YouTube? É não ficar perdendo tempo para falar essas coisas. É não ficar perdendo tempo para julgar os outros. Não, porque está a mesma condição ainda de que aquela história, como eu falei num shorts, né? Ah, o cara falou de abacaxi, eu vou falar também. E aí, por causa de uma questão algorítmica, você acha que você está sendo o cara. E aí você vai, vou derrubar o outro. Por quê? Pela maldade humana. E aí, nessa situação, você derruba o mercado. É isso que as pessoas não alcançam, não entendem. Pela porcaria do egoísmo. É isso que eu venho falando já, que eu parei, como eu comentei, há mais de um ano aí para falar desse assunto. Vocês estão queimando o mercado com esse tipo de atitude. Eu não gosto de usar a fotografia ou fotômetro. Então você assiste o vídeo do Rogério aqui, na playlist aqui, que você vai aprender tudo sobre fotômetro e você vai ver que ele é um objeto importantíssimo. Mas na minha área eu não uso e não precisa. Tá bom. Só que assim, meu cachorro ganhou essa bolinha aqui, tá? Propaganda aqui de uma marca e tal. Eu tô usando para fazer fisioterapia aqui no dedo, que ele fez uma lasquinha lá ao puxar uma coleira. Aqui tem uma cor. Essa luz que está aqui tem outra cor. Ó, tirei a luz. Ó a cor dela. Liguei a luz. Olha a cor dela. Aí você vai seguir aqui sobre o white balance e vai entender tudo isso que eu tô falando. Vou deixar a playlist aqui. O tal do fotômetro vai mostrar isso aqui como ele é na razão e no local que ele estiver. Por que que eu tô falando isso? Repetindo novamente mais uma vez de novo. Isso é a excelência. É você saber descobrir o tom exato disso daqui. Ah, mas espera aí, o tom exato dessa bola, Rogério, se eu mudar aqui, ó, quer ver? Ó, mudei. Ó, mudei. Ó lá, mudei de novo. O tom mudou. Aí a excelência da foto é tirar essa cor que vocês estão vendo certinha. O método que você vai usar, por exemplo, na sua câmera é um e o fotômetro vai ser outro. O fotômetro vai pegar isso aqui que está acontecendo aqui na hora. E com outros pontos ainda em questão. Só que essa excelência de sair isso aqui, que é o que eu estou falando, não quer dizer que o outro que não usa esteja errado. Então a excelência, para achar que aquilo é aquilo, que isso aqui é isso aqui, que você está vendo assim, de novo, assim ou assim, são para poucos que vão ter esse entendimento. Por isso que eu falei feeling, por isso que eu disse aqui do meu canal, de porquê do meu canal, de eu aparecer aqui e achar extremamente lastimável da pessoa copiar o meu vídeo, a minha ideia do que eu passei online lá no celular, para achar que sabe nesse desespero. Porque qual a minha versão no YouTube? Se você quer ser o YouTuber, se é assim que o mecanismo funciona e é assim que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão crescendo, então temos um problema grave, porque daí muitos estão comprando uma situação onde qual vai ser a realidade disso daqui na imagem final? Deu para entender?
como é que eu vou saber realmente a coisa como ela é? Não quer dizer que eu, Rogério, saiba tudo 100%. Então, com a minha versão do YouTube, eu sou tudo isso aqui ao mesmo tempo que eu falei, sou polêmico, sou isso, sou aquilo, ou sou o top master of the world, ou sou igual o vídeo que eu falei lá, que eu sou o próprio Bruce Lee para uma situação de particular de prédio. Não, porque nós não vamos ser perfeitos o tempo todo. Então, de novo, quando eu falei em outros vídeos, que era o salvando o fotômetro e etc., para não ficar copiando, porque vocês queimam o mercado quando vocês fazem isso e as situações vão se repetindo. Então, para vocês continuarem sendo bons, faça igual esse meu professor, a gente estava falando. Cara, eu não fico falando como você fala, Rogério, eu não fico perdendo tempo nisso daí. Ele é meu amigo, ele falou mesmo, a verdade tá certo, isso aqui que eu tô falando é uma perda de tempo, mas eu sou tonto porque eu gosto de ajudar os outros. Então eu coloco aqui as situações. Como dito no vídeo passado de quebrar uma barreira, lógico, vamos quebrar todas. Vamos parar para todo mundo ser feliz aí. Eu fico imaginando uma situação como eu coloquei ali sobre a religiosidade, imaginar todo mundo no edifício, que um não vai com a cara do outro, que ninguém é perfeito, e todo mundo vai achar que está no paraíso. Imagina lá na igreja, lá você tá lá, seja ela qual for, você achando que vai dessa para uma melhor, mas você não vai com a cara da pessoa que está lá. Que paraíso é esse? Ou você vai falar mal da outra entidade, da outra congregação, sei lá qual aí, da outra escola, sei lá qual. Então querer às vezes um mundo melhor, para entender quem eu vou enfrentar aqui, qual é a minha versão no YouTube, quem vai estar no YouTube, é você ficar atento a tudo isso. Então o que eu deixo de alô? Busquem a sua excelência de uma forma que vocês consigam entender aquilo que vocês vão passar de melhor daquilo que vocês sabem. Se o outro vai falar do abacaxi é um copião, cara, só lamento. Como eu já falei várias vezes, as casas vão caindo com o tempo. Se eu enxerguei isso e não sigo mais vários que eu achava que eram os melhores porque tinham mais gente ou blá blá blá, é porque eu percebi essas coisas, assim como vários que foram sair do meu. Não é a questão da quantidade de views e de likes ou não sei o que, não é. Porque se a gente sabe que tem a situação que não é considerada nesse mundo como orgânica, para esse crescimento, então por que você tem que mentir para você? Então, se eu for entender qual a versão das pessoas que existem, se você tem um equipamento bom, se você tem um equipamento ruim, aí você fala uma coisa e mostra outra, ou fala uma vez que é bom ter o bom e outra vez não é bom ter o bom. Pô, cara, mas se de qualquer forma você tá pegando a ideia do outro, não tem excelência nenhuma nisso. E mesmo que você consiga entender e saber fazer com que a cor ali, com uma mudança que eu coloquei aqui do ring light ali, você entenda essas percepções, sendo num clique direto de uma imagem, falando de fotografia, ou seja, de uma edição, qual é o teu verdadeiro eu nisso tudo? Qual é a sua verdadeira excelência nisso tudo? Esse é o ponto mais importante. Será que em 22 vai continuar ainda a mesma coisa? Enfim, eu estou gravando aqui em 22/1/22. Até deixei mais para frente aqui o vídeo para ser lançado. Bom, então, não sei, né? Mas é isso, essa é a realidade, né? Para a gente entender e pensar onde a gente quer chegar e aonde a gente quer ir. Então, se você quer parar para falar dos outros, das versões dos outros e etc., primeiro você use a sua observação pessoal, como eu já comentei em outro vídeo, o recadinho indiano, né? De uma boca só. E são 2 olhos, 2 narinas e 2 orelhas, né? Você ficar sendo coptuber para ser um esperto, cara, que você vai derrubar os outros, eu já falei isso daí. Você não derruba ninguém. A pessoa assiste você e assiste o outro menor também. Porque ela pode não aparecer para você. Você pode aparecer na frente. Aí você vai falar, mas eu tô garantindo o meu. Eu tô lá na corrida, eu tô lá na frente. Mas você não é o melhor. E aí esse é o perigo. Existe essa controvérsia hoje de briga de gerações. Não é porque uma é mais velha e a outra mais nova. Em termos eu entendo, porque realmente a pessoa que tiver hoje com 40 anos e a pessoa que tiver com 20,
A tecnologia daqui 20 anos, quem está com 20 vai aproveitar muito mais do que quem está com 40 indo para 60. Então isso é um perigo ao mercado mundial. Agora, será que o ser humano vai se ajudar nisso tudo? Talvez algumas profissões aí venham a desaparecer e tudo mais. Então é outro problema muito maior. Mas entendam, se você está tendo a oportunidade, como eu falei no último vídeo lá, desse aqui na parte 1, e você estar vivo para você poder transmitir as situações para os outros, entenda primeiro a sua posição, entenda primeiro o seu caminho, entenda primeiro quem você é. Baixa a bolinha, tira o eguinho, não fica se achando, porque eu sou um dos profissionais que sei diferenciar a cor disso aqui no final e como a coisa está sendo feita. Eu posso não saber a técnica, mas eu sei olhar. Então, aí se eu treinar mais para tal situação, dependendo do ramo, eu consigo descobrir a técnica e aí eu consigo atingir a excelência. E eu tô falando isso porque, assim, se você for querer estudar mais e se aprimorar mais, como eu disse, que a gente começa com o leque aberto, a gente vai fechando e vai chegando numa só, são os especialistas no assunto. Então você vai numa galeria de arte, por exemplo, você vê uma coisa que você não entendeu. Aí eu vou pegar um exemplo simples. Eu tenho uma prima, o marido dela, ele é desenhista, ele tem uns traços absurdos. Há anos, quando o moleque fez uma camisa, ele fazia da cidade inteira lá de carnaval, fez pra mim, fez uma tela pra mim, e era eu e um outro primo nosso. E ele falou, cara, eu tô tentando resolver as coisas em poucos traços, ou seja, chegando naquela excelência. Como esse canal tem arte marcial, o Miyamoto Musashi, ele foi aquele que na raiva foi achar que era o bom, cometendo vários desafios e vários assassinatos, até ele entender, puxa, entendi que não era isso. Ou ele entendeu naquela assim, não, para você conseguir chegar igual até mim e continuar vivo, é assim, ó. Só que teve situações, por exemplo, que ele foi desafiado, e ele já sendo um top master, tem uma parábola que, se não me engano, foi real. Então ele pegou uma flor, entregaram para ele e falaram assim, essa flor tá aqui, ó, para você. Ele pegou, olhou, falou, caramba, quem fez esse corte nessa flor, nesse caule, é um excelente espadachim. Eu tenho que tomar cuidado. Ou quando ele foi enfrentar um outro num desafio numa ilha, pô, esqueci minha espada. O samurai usava duas, uma maior e uma menor para ambientes internos. Ele levou a menor. Falou, e agora? Aí ele pegou o remo, começou a lapidar lá uma de madeira lá e falou, vai assim mesmo, já tô aqui. E ganhou do outro adversário. Isso é a excelência, é você saber fazer as coisas do jeito certo, com o que você tiver na mão, sem ficar tacando pedra em ninguém. E saber olhar que se tiver um corte de uma flor ali, aquilo ali, você falar, entendi, eu sei, esse é o feeling, esse é o tchan. Não é o desespero de copiar a palavra de, eu já não sei se é doença, é mesmo, o fotômetro é da época analógica, como os vídeos que eu falei, pegar e sair assistindo e falando. Como eu disse no outro vídeo, eu tenho pena. Eu tenho pena, mas não pelo lado de raiva, não tenho raiva de ninguém não, porque o ódio pode gerar até câncer em mim. Eu tenho tristeza pro mercado, para as coisas assim. Mas seja o que Deus quiser, se no intuito final dito ali, onde eu também acabei vendo que era para quebrar barreira, vamos quebrar barreira, vamos pensar positivo e num dia alegre, quem possa entender, aprender e enxergar, porque daí se você quer crescer e você quer quebrar uma barreira, aí eu pergunto, você vai deletar o seu vídeo, seu copião? Fui direto, hein? Aquele que você parou para pegar a ideia do outro para se promover, do meu ou de qualquer outro, e aí, seu copião, como é que faz? Aí você não vai crescer para você, cara. Mas mesmo assim tem gente que vai deitar na sua cama e vai dormir tranquilo.
E aí a gente não sabe a posição do outro, como eu já comentei. Será que eu deito aqui e fico tranquilo? Será que eu tô com conta paga? Será que eu não tô? Como meu professor falou isso hoje, coincidentemente até. Não sei. Então por que eu vou julgar o outro? Por que eu vou copiar o outro, pô? Por que eu vou prejudicar o outro? Eu tô com medo do quê? Ah, porque eu tô preso nesse sistema? Mas se amanhã dá uma zebra, como por exemplo teve empresa enorme lá na Ásia que fechou e abalou o mundo, já pensou se esse treco aqui desaparece? E aí como é que faz? Teve aplicativo mundial que tá saindo do Brasil, falando pela data de hoje da gravação, e gente falando, e agora, o que eu vou fazer? E teve vereador querendo taxar isso daí, sendo que a gente estava tendo como saída para trabalhar, para pagar as contas numa situação mundial por causa dessa porcaria lançada no mundo aí. Colega, já teve colega conhecido que morreu, já teve vizinho de prédio que morreu. Pô, dá para entender, cara, dá para alcançar onde a gente tem que ir. Quais são as versões que estão aí virtuais? Vamos melhorar, né, meu? Eu acho, né, que a gente tem que melhorar, tem que aprender, tem que crescer. Mas faz isso quem quiser, porque pode ter um monte de gente aqui que é copião, assistindo e com o mesmo espírito de porco de querer continuar copiando, tá? Eu tenho que mudar o palavreado porque eu tenho que ser direto para quem quiser aprender, quem quiser crescer, tá? E aí também se eu vou crescer aqui, não vou crescer por quanto tempo ou não, com o próprio professor ou como eu, a gente está na mesma ideia, ó, vou fazer minha parte aqui e depois eu vou fazer outras e falou, a gente não sabe. É por isso que até no meu canal dividido tudo muito bem feito em várias etapas para atender melhor a quem eu puder. Mas aí sou eu, né? Então quem é você no YouTube, quem é com a minha versão, essa é a minha versão. Ter as playlists, atender, explicar, fazer tudo aquilo que está dentro do meu alcance. É isso, tá bom? Vamos aí, faz parte. Tchau, se inscreva e vamos que vamos aí, tem muito vídeo, tem muita coisa boa aí. E é isso. Um abraço.